a mais uma aula do Clube do Eco. Hoje a gente vai falar sobre avaliação ecocardiográfica de hipertensão pulmonar. Meu nome é Larissa, sou fellow em ecocardiografia pediátrica da Cardioped Brasil. Essa apresentação é como parte do programa de fellowship em ecocardiografia pediátrica básica. O livro de referência que eu utilizei para essa aula foi o Talgueva, o capítulo 45, de avaliação de hipertensão pulmonar, e o Guideline Europeu, agora de 2022, para diagnóstico e tratamento de hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar, então, ela é uma doença caracterizada pela elevação da pressão da artéria pulmonar. O diagnóstico de hipertensão pulmonar, ele não é feito pelo ecocardiograma, ele é baseado no cateterismo cardíaco direito, mas o eco é a principal ferramenta. Eu terminei a residência. Legal. E mais importante na avaliação da hipertensão pulmonar. Ela fornece informações sobre a anatomia cardíaca, avalia a hemodinâmica não invasiva, então a estimativa da pressão pulmonar, da pressão do ventrículo direito, né? A avaliação tanto sistólica quanto diastólica dos ventrículos, tanto direito quanto esquerdo, e o acompanhamento seriado desses pacientes. Então, essa é a definição do último guideline de 2022 de hipertensão pulmonar. Ela traz como hipertensão pulmonar uma pressão média de artéria pulmonar acima de 20, e ela classifica como hipertensão pré-capilar quando você tem essa pressão média de artéria pulmonar acima de 20, com uma capilar abaixo de 15 e uma resistência vascular pulmonar acima de 2 unidades Wood. Essa hipertensão é definida como capilar pulmonar quando você tem essa pressão pulmonar, média pulmonar aumentada, então acima de 20, mas com uma capilar acima de 15, e uma resistência vascular pulmonar menor ou igual a 2 unidades Wood, e uma hipertensão arterial pulmonar combinada quando você tem tanto a capilar pulmonar aumentada quanto a resistência vascular pulmonar aumentada, e ela também define hipertensão pulmonar no exercício, né, com uma pressão média de artéria pulmonar sobre o débito cardíaco entre o descanso e o exercício acima de 3 milímetros de mercúrio por litros por minuto. Então, além do eco, ele fazer o acompanhamento seriado dos pacientes com hipertensão pulmonar, ele é o principal screening, né? Então, ele é a principal avaliação de pacientes com suspeita de hipertensão pulmonar e ele dita a probabilidade de HP desses pacientes, principalmente pela avaliação da velocidade de regurgitação tricúspide, avaliação dos ventrículos e do septo interventricular, da artéria pulmonar, avaliação do diâmetro da cava inferior e a sua variação com o ciclo respiratório, o seu índice de colapsibilidade e a área do átrio direito. Então, a avaliação ecocardiográfica, esse é um esquema retirado da última diretriz de 2022 de hipertensão pulmonar. Então, um paciente que vem com suspeita de HP, a primeira avaliação ecocardiográfica, de acordo com esse fluxograma, é a avaliação da velocidade da regurgitação tricúspide. Então, baseado nisso, você vai definir, principalmente, né, por onde você vai seguir para definir esse paciente como uma hipertensão pulmonar com probabilidade baixa, uma probabilidade intermediária, uma alta probabilidade de hipertensão pulmonar. Além da velocidade de regurgitação tricúspide, a gente tem a presença de outros sinais de HP, vou falar numa tabela mais para frente. Então, se você tem uma velocidade de regurgitação tricúspide acima de 3,4 metros por segundo, esse paciente automaticamente ele já é definido como uma alta probabilidade de hipertensão pulmonar, então você vai seguir na investigação de HP e é recomendado a realização do cateterismo cardíaco direito. Se esse paciente tem uma velocidade, então, menor do que 3,4, você vai observar a presença de outros sinais ecocardiográficos para a probabilidade de HP, e aí você vai definir esse paciente como probabilidade intermediária ou baixa. Se esse paciente tiver mais do que 2 sinais presentes na tabela, você vai colocar ele como um nível acima, né? Então, se ele é probabilidade intermediária, ele vai para probabilidade alta, se ele é probabilidade baixa, ele vai para intermediária. Então, se ele tiver uma velocidade de 2,9 a 3,4 com algum sinal, com mais outros 2 sinais sugestivos de hipertensão pulmonar, esse paciente já tem uma alta probabilidade e deve seguir na investigação. Se esse paciente não tiver sinais, ele fica na probabilidade intermediária.
Da mesma forma, se ele tiver uma velocidade abaixo de 2,8 com sinais, ele é probabilidade intermediária, e sem outros sinais, probabilidade baixa. Se esse paciente tiver algum fator de risco associado a condições que levam à hipertensão pulmonar ou um tromboembolismo crônico pulmonar, esse paciente também vai para um nível acima, né, de probabilidade. Então, se for intermediário, ele vai para alto, e se for baixo, vai para intermediário. Nas probabilidades intermediárias, você vai continuar o follow-up de eco desse paciente, então, seguir para ver se vai aparecer novos sinais sugestivos de hipertensão pulmonar, e aqueles de probabilidade baixa, você vai seguir procurando diagnósticos alternativos para esse paciente que foi encaminhado a princípio como suspeita de hipertensão pulmonar. Então, esses são os sinais adicionais sugestivos de hipertensão pulmonar, com a avaliação dos ventrículos, da artéria pulmonar, da veia cava inferior e átrio direito. Eu vou falar separadamente de cada um desses itens, né? Então, inicialmente, a gente faz a avaliação da regurgitação tricúspide. Nessa imagem à direita é do próprio guideline, então ele já coloca exemplificando como que você faz essa medida. Então, você coloca o cursor contínuo, né, no Doppler contínuo, no jato da insuficiência tricúspide, e você vai medir essa velocidade de pico da regurgitação tricúspide. É alterado se estiver acima de 2,8 metros por segundo, e aí você vai seguir no fluxograma. Na ausência, então, de obstrução da via de saída desse ventrículo direito, essa pressão, você vai estimar a pressão sistólica do ventrículo direito, né, a PSPD, que vai ser igual à pressão sistólica da artéria pulmonar. Então, a PSPD é igual a PSAP nos pacientes que não têm obstrução de via de saída ou da obstrução pulmonar nesse ventrículo direito. Então, a pressão arterial pulmonar sistólica estimada normal é abaixo de 35. Como é que você faz essa estimativa de pressão? Então, você vai medir essa velocidade de pico da regurgitação tricúspide ao quadrado, né, vezes 4, mais a pressão do átrio direito. Então, essa é a equação de Bernoulli modificada e é o que a gente usa de rotina para fazer a estimativa da pressão sistólica do ventrículo direito ou a pressão sistólica da artéria pulmonar. Então, a gente calcula essa PSVD de rotina nos pacientes com regurgitação tricúspide e ele é muito importante nesses pacientes com hipertensão pulmonar. A pressão média do átrio direito ela é determinada pela colapsibilidade e pelo diâmetro da cava inferior, mas eu vou falar detalhadamente mais para frente. Então, aqui é uma imagem de ecocardiograma em que ele exemplifica, né, como você vai fazer essa medida. Aqui ele está num corte apical 4 câmaras, mais focado no ventrículo direito, e ele faz o alinhamento do Doppler contínuo no jato da insuficiência tricúspide. Para você fazer uma boa medida, uma medida fidedigna, é preciso que essa onda ela tenha uma curva cheia, que a gente fala, né, envelopada. Então, uma qualidade ruim dessa curva, ela faz com que a medida seja imprecisa, não vai ser fidedigno. Então, você vai medir essa velocidade de pico do jato, né, da insuficiência tricúspide, ao quadrado vezes 4 mais a pressão desse átrio direito, vai ser a sua pressão, a sua PSVD estimada. Aqui a gente tem uma imagem do nosso serviço, em que a gente tem um paciente já com diagnóstico de hipertensão pulmonar, que você alinha aqui também no apical 4 câmaras, o jato da insuficiência tricúspide. Esse paciente teve uma velocidade de pico da insuficiência tricúspide de 1,38. O aparelho automaticamente já faz o cálculo pela equação de Bernoulli modificada dessa pressão, e aí a gente somando, né, você colocando a pressão do átrio direito que você estimou nesse paciente, ele já sai o cálculo da PSVD, nesse caso do paciente de 51, lembrando que o normal é até 35. A avaliação do ventrículo direito, então, esses pacientes com hipertensão pulmonar, ele tem uma sobrecarga pressórica crônica desse VD, isso leva à hipertrofia e dilatação desse ventrículo direito. Nesse esquema que ele traz na diretriz, ele mediu que havia saída do ventrículo direito, então, uma dilatação importante, né, aqui no parasternal em eixo longo, mas geralmente a gente mede no corte apical 4 câmaras focado do VD, principalmente esse diâmetro basal, na diástole do ventrículo direito, então a gente observando dilatação desse ventrículo direito. Esse paciente geralmente já está em uma má adaptação dessa sobrecarga pressórica e é um sinal precoce de disfunção desse VD.
o limite de referência superior é acima de 42 milímetros para adulto, a gente geralmente faz essas medidas e acaba acompanhando o paciente com ele mesmo para observar essa dilatação do ventrículo direito ou a medida dele comparada com a do ventrículo esquerdo, como eu vou mostrar no próximo slide. Então, aqui a gente tem um paciente também do nosso serviço, com diagnóstico de hipertensão pulmonar, que a gente consegue observar uma dilatação importante das câmaras direitas. Então, aqui a gente tem um corte apical 4 câmaras, com átrio direito, um ventrículo direito bastante dilatado e hipertrófico, e aqui o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E o diâmetro basal dos ventrículos, então, essa comparação do diâmetro basal do VD com o VE, essa relação, essa razão entre o diâmetro basal do VD pelo diâmetro basal do ventrículo esquerdo acima de 1, já conta como um sinal sugestivo de hipertensão pulmonar na tabela, né, conforme o guideline, indica, então, uma dilatação desse ventrículo direito, aqui medida no apical 4 câmaras, esse diâmetro basal, mas ele também pode ser medida no parasternal e eixo curto do ventrículo ao nível dos músculos papilares. Esse desvio sistólico que a gente vê do septo interventricular nessa imagem de ecocardiograma, também um marcador sensível para uma hipertensão sistólica do VD em crianças. Então, a gente pode medir tanto no apical 4 câmaras quanto no eixo curto dos ventrículos esse diâmetro basal e fazer essa relação dos diâmetros. Se tiver acima de 1, a gente considera como alterado em um dos sinais sugestivos de HP. A relação TAPS e PSAP, a gente já faz de rotina a avaliação do TAPS, né? Faz parte da avaliação de função do ventrículo direito. A excursão sistólica do anel tricúspide, né? Então, a gente já faz de rotina para avaliação de função, mas ele traz essa relação do TAPS pela pressão sistólica da artéria pulmonar, como a gente viu no slide anterior, a pressão sistólica do ventrículo direito, se você não tiver obstrução da via de saída do VD ou da artéria pulmonar, uma obstrução valvar pulmonar, então ele faz essa relação TAPS e pressão sistólica da artéria pulmonar, que se tiver acima de 0,55 milímetros por milímetro de mercúrio, a gente tem um sinal positivo sugestivo de hipertensão pulmonar, e ele traz essa relação como uma medida não invasiva do acoplamento VD artéria pulmonar. Então, além de auxiliar no diagnóstico de hipertensão pulmonar, essa relação ela está associada a uma avaliação da complacência desse ventrículo direito. Então, uma medida não invasiva que dá uma noção dessa fase de adaptação do ventrículo direito, né, de dilatação para acomodar essa sobrecarga pressórica a partir desses valores, né? Então, valores muito aumentados dessa relação, a gente observa que são ventrículos já com uma adaptação dessa sobrecarga pressórica. A avaliação do septo interventricular, então, ela é uma das avaliações que a gente já faz de rotina também no ecocardiograma pediátrico, mas ela indica uma sobrecarga pressórica desse bebê, um dado, como eu falei anteriormente, bastante sensível, né, para a criança, indicando essa sobrecarga de pressão sistólica nesse ventrículo direito. Quando você tem esses quadros, principalmente no caso aqui, a gente está falando de hipertensão pulmonar, mas a gente observa outras sobrecargas pressóricas do VD e a gente tem uma retificação do septo, até um abaulamento do septo em direção ao ventrículo esquerdo, e esse ventrículo direito, que geralmente a gente vê aquele formato de U, ele ganha esse formato de D pela retificação do septo. Aqui a gente tem um parasternal e eixo curto dos ventrículos, e a gente observa essa retificação do septo que acontece quando a sobrecarga pressórica, principalmente na sístole, e aí você faz o índice de excentricidade, que é a avaliação do ventrículo esquerdo do diâmetro antero-posterior pelo diâmetro lateral, ou diâmetro septo-lateral, ao nível dos músculos papilares. Então, você faz essa relação. Se ela estiver acima de 1,1, a gente já é um indicativo, então vai reduzindo esse diâmetro antero-posterior pela retificação do septo, às vezes até abaulamento do septo para o ventrículo esquerdo, e aí esse paciente é considerado também como um sinal sugestivo, não um sinal a mais de hipertensão pulmonar. Aqui a gente tem uma imagem de ecocardiograma, que nesse caso normal, com os diâmetros antero-posterior e o diâmetro lateral proporcionais, né? Então, daria um índice de excentricidade normal, mas conforme esse septo abaulando, o diâmetro antero-posterior vai reduzindo.
Então, nessa imagem, a gente tem um paciente também já com diagnóstico de hipertensão pulmonar, é um eco do nosso serviço. A gente observa aqui uma dilatação importante do ventrículo direito, um ventrículo direito bastante dilatado, hipertrófico, com uma retificação do septo interventricular, principalmente na sístole. E a avaliação da artéria pulmonar. A gente avaliou os ventrículos, agora a gente avalia a artéria pulmonar. Conforme a pressão pulmonar vai aumentando, o Doppler da via de saída desse ventrículo direito, ele muda seu padrão, né, de Doppler. Então, aqui a gente tem uma imagem exemplificando um paresternal em eixo curto, que a gente observa o átrio direito, o ventrículo direito e a via de saída do ventrículo direito. Quando colocado um Doppler pulsado nessa via de saída do ventrículo direito, a gente geralmente, nos pacientes que não têm hipertensão pulmonar, a gente observa uma curva como uma parábola, né, nessa via de saída do ventrículo direito. Nos pacientes com hipertensão pulmonar, a gente observa que essa curva ela vai ficando com uma forma mais triangular, então, pelo um pico precoce da velocidade sistólica dessa via de saída. Então, vai ficando como se fosse um triângulo. E a gente pode observar, em alguns casos, até esse note, que é esse entalhe mesosistólico, que indica também a sugestivo de uma hipertensão pulmonar. E eles falam na diretrizes a avaliação do tempo de aceleração do Doppler no fluxo da via de saída. Então, esse tempo até atingir o pico da velocidade na via de saída, como essa curva vai ganhando esse padrão triangular, esse tempo de aceleração vai ficando reduzido, né? Então, abaixo de 105 metros por segundo do tempo de aceleração da via de saída do ventrículo direito, a gente também já tem um sinal sugestivo de hipertensão pulmonar e esse note, né, esse entalhe, ele é indicativo de hipertensão pré-capilar pulmonar. Então, nessas imagens, a gente tem imagem de ecocardiograma aqui, um Doppler na via de saída do ventrículo direito, e a gente observa que a medida do tempo de aceleração nesse caso, uma curva que a gente está mais habituado a ver, né, praticamente normal, com tempo de aceleração acima de 105 metros por segundo, então não seria um parâmetro que a gente consideraria alterado. Já comparando com esse paciente, a gente já vê uma curva mais triangular, com o tempo de aceleração, então, reduzido, né, então, abaixo de 105, e a gente observa esse entalhe mesosistólico também altamente sugestivo de hipertensão pulmonar. Então, são características que a gente vai adicionando na avaliação do paciente com hipertensão pulmonar ou de suspeita de hipertensão pulmonar, e são dados positivos, né? E a avaliação da artéria pulmonar. Então, a gente continua da mesma forma que a gente fez a estimativa da pressão sistólica do ventrículo direito, a gente também consegue fazer a estimativa da pressão média da artéria pulmonar a partir da velocidade de pico da insuficiência pulmonar, pela equação de Bernoulli modificada. Então, é a mesma equação, mas no lugar da velocidade da regurgitação tricúspide, a gente põe a velocidade da regurgitação pulmonar e avalia, então, essa estimativa de pressão média de artéria pulmonar. Aqui a gente tem um exemplo do jato da insuficiência pulmonar, com a medida da velocidade de pico. Essa velocidade, a gente considera, né, a velocidade da regurgitação diastólica precoce até 2,2, então, acima desse valor, a gente considera como alterado. E a medida também do diâmetro da artéria pulmonar acima de 25, a gente também considera como um sinal positivo, sugestivo de hipertensão pulmonar. Então, aqui a gente tem uma imagem de Doppler de insuficiência pulmonar, um Doppler contínuo no jato da insuficiência pulmonar, que a gente observa essa curva com a velocidade de pico diastólica da regurgitação pulmonar acima de 2,2, então, um paciente que vai dar um dado a mais, né, sugestivo de hipertensão pulmonar, a gente considera, então, como alterado. E esse aqui é um paciente do nosso serviço, também já com hipertensão pulmonar conhecida, né, diagnosticada, com uma pressão, uma velocidade de pico da insuficiência pulmonar aqui medida de 3,6, que fazendo a equação de Bernoulli modificada, a gente tem que esse valor ao quadrado vezes 4 dá 52, mais a pressão do átrio direito, essa vai ser a estimativa da pressão média de artéria pulmonar. E a avaliação do tronco pulmonar, então, a gente vê aqui um tronco pulmonar dilatado, né, com uma medida de 29 milímetros, né, quase 30 milímetros
de diâmetro, então a gente também considera como um fator positivo acima de 25. A avaliação da veia cava inferior, então, ela, além de um valor isolado para a gente considerar como uma suspeita de hipertensão pulmonar, naquela tabela da diretriz, a gente também usa a avaliação da veia cava inferior para fazer estimativa da pressão do átrio direito. Conforme a pressão do átrio direito ela aumenta, acontece a dilatação dessa veia cava inferior e ela vai perdendo a sua colapsibilidade na inspiração. Então, o ideal da medida é que ela seja feita perpendicular ao eixo longo da veia cava inferior, como mostra aqui na imagem. No final da expiração, aproximadamente 0,5 a 3 centímetros do ósseo do átrio direito no corte subcostal. Então, conforme esse paciente ele faz a inspiração, você tem a colapsibilidade. Se essa colapsibilidade estiver acima de 50% e a medida dessa cava inferior tiver menos do que 21 milímetros, a gente tem uma pressão de átrio direito normal, então em torno de 0 a 5. Se esse paciente tiver uma veia cava dilatada, então acima de 21 milímetros, mas com uma colapsibilidade acima de 50%, é uma pressão de átrio direito estimada entre 5 e 10, e se tiver uma dilatação da veia cava inferior acima de 21 milímetros com uma colapsibilidade reduzida, então abaixo de 50%, na inspiração profunda, é uma pressão de átrio direito estimada entre 10 e 20. Na nossa realidade, na pediatria, né, a gente às vezes não tem a opção de fazer essa inspiração profunda pela própria limitação às vezes, da idade do paciente, então ele coloca também como uma alteração de 20% aí na inspiração passiva, então a respiração normal também como um item para a gente avaliar e estimar a pressão desse átrio direito. E a área do átrio direito, então, conforme esse paciente vai aumentando a pressão nesse ventrículo direito, ele vai evoluindo com uma redução de complacência, ou seja, uma disfunção diastólica desse VD, esse átrio direito tem que comportar mais volume, então ele vai cursando com uma dilatação. Nessa diretriz, ele traz a planimetria da área desse átrio direito, no final da sístole, aqui no corte apical em 4 câmaras, então ele traz um valor absoluto acima de 18 centímetros quadrados. Essa dilatação do átrio direito ele é um marcador de prognóstico em pacientes com hipertensão pulmonar, tanto adulto quanto em crianças. Mas de rotina, em geral, a gente faz a estimativa de volume desse átrio direito. Então, a gente geralmente não calcula só a área, mas ele dá no aparelho também quando a gente faz a medida da planimetria, aqui como vocês conseguem ver, na estimativa de área atrial direita, aqui no caso desse paciente, que é um paciente pediátrico de 17,2, então a gente vê uma dilatação desse átrio direito, não é acima de 18, como na diretriz, mas são valores de referência para adulto, mas a gente consegue, e o que a gente avalia de rotina, o volume do átrio direito, então aqui de 32,9 ml por metro quadrado, então um átrio direito aumentado. E a função ventricular direita, a gente teve uma aula específica, né, de avaliação de função de ventrículo direito, então eu vou passar mais rápido, mas a gente, de rotina, tem que avaliar essa função do ventrículo direito, a função sistólica e diastólica, idealmente, né, desse VD. Então, a avaliação de função sistólica que ele traz nesse guideline é a avaliação do PAC, né, da área fracional desse ventrículo direito. Abaixo de 35% a gente considera como um FAC alterado, né? Então, a gente calcula as áreas tanto na sístole quanto na diástole e faz essa relação, o cálculo do FAC. E o TAPSE, como a gente viu na relação anterior, né, do TAPSE pela PSAP, também é um dado importante para a gente avaliar nos pacientes com hipertensão pulmonar. Então, essa excursão sistólica do anel tricúspide de direção ao ápice, no modo M, e a gente tem um valor de referência acima de 18, então abaixo de 18 milímetros a gente considera como um TAPSE alterado. E um valor de onda S, então o Doppler tecidual desse anel tricúspide, a gente faz a velocidade da onda S, que a gente considera alterada abaixo de 9,5 centímetros por segundo. É importante também nesses pacientes a gente fazer a avaliação, se você estiver disponível, do strain do ventrículo direito, a avaliação de volume e fração de ejeção pelo eco 3D. Então, a avaliação completa
de função sistólica desse paciente é muito importante e a avaliação diastólica também deve ser realizada. E nos pacientes com hipertensão pulmonar por etiologia de doença do lado esquerdo do coração, é importante a avaliação da válvula mitral, da válvula aórtica e das veias pulmonares, então a avaliação completa desse ventrículo esquerdo. E nos pacientes com hipertensão pulmonar, o ventrículo esquerdo também deve ser avaliado a sua função sistólica e diastólica, porque esse abaulamento do septo interventricular, essa interdependência ventricular do VD e do ventrículo esquerdo, ela pode levar a comprometimento do ventrículo esquerdo, então muitas vezes esse ventrículo direito ele fica tão abaulado, com uma pressão tão aumentada, que isso leva a uma disfunção diastólica, às vezes até sistólica do ventrículo esquerdo, até a obstrução da via de saída do VE por abaulamento desse septo interventricular. Então, é importante avaliar não só o VD quanto o ventrículo esquerdo. E a presença de derrame pericárdico, ele indica um pior prognóstico nesses pacientes, né? Então, aqui ele traz na imagem do guideline um derrame pericárdico visto no corte apical 4 câmaras e no eixo curto dos ventrículos. Essas são as referências bibliográficas que eu utilizei. Obrigada.